professor e uma fita cassete. Eu vou explicar um pouco como era cada um. O livro do aluno tinha leituras divertidas, desafios e conceitos para que o aluno trabalhasse, desenhos de colorir e, no final, atividades de recorte. O livro do professor continha muitos recados para os professores, com sugestão de metodologias específicas e de aprimoramento de atividades. O manual do professor apresentava fundamentos metodológicos, reflexões sobre a alfabetização e estratégias para aplicar as lições e sugestões de como conduzir a sua prática. E por final, a fita cassete, que era para ser ouvida junto com os alunos na sala e tinham todas as canções. Mesmo com essas ferramentas, a reprovação acontecia muito. As cartilhas eram consideradas perfeitas e os professores eram auxiliados pelos manuais. Então, a culpa do problema acabava recaindo nos alunos. Foi neste momento que começaram as buscas por respostas e uma delas estava na psicologia. A psicologia fez muito sucesso na época porque ela explicava as causas da reprovação e sugeria meios para acabar com a reprovação. Então foi aí que se começou a fazer uma série de testes nas crianças que resultou na afirmação de que o problema eram as crianças pobres, pois elas eram carentes de alimentos, afeto, estímulos e dinheiro. Para supostamente ajudar essas crianças, eram oferecidas a elas um período preparatório, com atividades no mínimo estranhas. Concluir que as crianças pobres têm menos habilidades é um preconceito enorme com a pobreza. As crianças pobres aprendem fora da escola tanto quanto e até mais que as crianças ricas. E isso não é falta de capacidade mental, motora, perceptiva ou emocional. A escola, para não dizer ser preconceituosa, inventava esses motivos. A verdade é que estas crianças chegavam até a escola com uma linguagem que a escola considerava errado. No geral, os métodos das cartilhas valorizavam muito a repetição e a memorização, levando as crianças a entenderem o sistema gráfico e não a compreenderem a escrita como uma expressão de pensamento, de comunicação, de interpretação e dar a uma escrita uma função social. As cartilhas usavam muitos conceitos e um deles é a apresentação das letras de formas diferentes. As gravuras carregavam valores ideológicos. O país era apresentado sem sua diversidade, sem diferenças de linguagens nem dialetos. Isso me lembrou uma vez que eu tava numa feirinha, assim, que você compra comida, e eu tava conversando com uma dona de uma barraca de pastel, e eu não lembro que a gente tava conversando, eu só lembro que ela disse a palavra sapiar. E isso significa, para quem não é aqui do Paraná ou do Sul, é quando a pessoa corre de um lado para o outro. Então eu fiquei pensando, na época as crianças não aprendiam esses dialetos. Existem muitos dialetos em cada estado diferente. Isso faz do Brasil um país muito legal, porque se em cada região se fala de um jeito diferente, com um sotaque diferente. E infelizmente não era apresentado essa diversidade toda nas cartilhas. Os conteúdos dos textos não eram atraentes, não favoreciam o entendimento, pois se dava importância somente na identificação de palavras e frases, mostrando frases soltas sem sentido nenhum. Estes textos
não tinham a finalidade de transmitir alguma ideia ou algum conceito. Era usada uma linguagem artificial, pois não se dirige a alguém. Tinha uma excessiva preocupação com a aquisição de habilidades para o reconhecimento e a reprodução, e se deixava de lado o significado das palavras e da sua reflexão. Bom, eu trouxe todos esses conceitos para que nós possamos refletir a nossa prática quando a gente vier a atuar como professores, pois eu já vi em algumas pesquisas professores que afirmam que com as cartilhas se aprendia de verdade. Pode ter sido bom para algumas pessoas, elas têm sim seu lado positivo, mas não é o ideal, tanto que ela foi totalmente excluída dos processos metodológicos. Lembrando que os textos eles eram muito vazios, eles não transmitiam alguma ideia para as crianças. Não era valorizado a questão da diversidade de comunicação, da diversidade de palavras que nós temos aqui no nosso país. Então, por isso que ela não deve ser utilizada, nós não devemos repetir os erros do passado. A gente deve sim considerar os aspectos positivos dos métodos antigos e das ferramentas que se eram utilizadas antigamente. Mas nós sempre temos que ter um olhar para o futuro, para as coisas novas. Bom, pessoal, antes de dar prosseguimento na linha do tempo, na história da alfabetização, eu quero reservar esse momento para falar um pouco sobre as escolas rurais. Pelas minhas pesquisas, as primeiras citações e preocupações com as escolas rurais datam dos anos 30, que não são nada animadoras. Infelizmente, já naquela época, as escolas rurais não se aplicavam os métodos de alfabetização atualizados, como era feito nas zonas urbanas. As professoras geralmente eram leigas, ensinava-se com o que se tinha ao alcance. Para ficar mais claro o cenário da época, o educador Moreira visitou todas as escolas rurais do estado do Rio Grande do Sul nos anos 50 e ele relatava: não existem salas variadas com séries diferentes, somente há uma sala com crianças de várias idades e fases escolares. Os cadernos são geralmente sujos de terra e gordura, com escrita a lápis, mas com alguma ordem. São bem mais pobres e menos numerosos do que das escolas da cidade. Não tem nenhuma organização didática. São exercícios soltos, sem organização de progressão de dificuldade. A professora ensina como pode. As crianças também aprendem como podem, porque não existe um método ou um currículo norteador do trabalho pedagógico. Uma